Romanos 12, 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 também. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos repetir todos juntos? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra, e nós precisamos que o teu Espírito Santo nos conduza agora, que a gente possa entender, compreender e mais, Senhor, colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar agora. E eu, como os meus irmãos aqui, me disponho a ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala conosco, Espírito de Deus. Repreende toda a ação do inimigo contra nós nesse instante. Fique bem longe daqui. E que a glória do Senhor venha sobre nós. E fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você está anotando, você pode escrever isso aqui, ó. Alegre, paciente e perseverante. Alegre, paciente e perseverante. Nesse versículo 12 aqui, a gente encontra uma descrição da vida cristã. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e dedicados à oração ou perseverantes na oração. Num contexto mais amplo, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, nós sabemos que essa alegria está em Jesus, a gente sabe que essa paciência vem de Jesus, e a gente sabe também que a oração constante é através de Jesus ao Pai. Então, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, como o próprio apóstolo Paulo disse um pouquinho antes aqui em Romanos 11. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. São todas as coisas. Agora, o versículo 12, ele se resume em algo muito interessante para a nossa vida. Ele se resume no amor. Tudo é sobre o amor. Tudo. Então, antes de falar de sofrimento, de esperança, de alegria, de perseverança, de oração, eu quero relacionar para você todas as questões que tem como foco principal os versículos 9 ao 11. O versículo 9 começa assim: o amor seja sem hipocrisia, seja sem fingimento, o amor seja sem máscara. Que coisa interessante. Na minha tradução, que é a NVI, diz assim: o amor deve ser sincero. Interessante. Então quer dizer que é possível que a pessoa ame sem sinceridade. É possível que haja um amor hipócrita. É possível. E isso tem a ver com o mal abominável que está no nosso coração. E tem a ver também com apegar-se ao bem, que é essencial para o amor. O texto diz: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Irmãos, que coisa interessante. E então o versículo 10 intensifica o pleno amor, o apelo ao amor aqui, com palavras fortes sobre a afeição. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E mostra como é honrar. É honroso preferir ser honesto. E ser honesto é parte do amor. Aí vem o versículo 11, e esse versículo descreve com zelo como deve ser o nosso zelo. Nunca lhes falte o zelo, ou seja, sejam zelosos em todas as coisas, sejam fervorosos no espírito e finalmente sirvam ao Senhor. Então, o fervor do nosso amor, o zelo que nós temos pelo amor, refletem num serviço a Deus. E aí a gente chega no versículo 12, que o tema dominante é o toque do amor nos nossos corações. E essa essência aqui está lá no versículo de número 2. Qual é a essência? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem. Por essa razão, irmãos, nós devemos ser transformados na renovação da nossa mente, para que a gente saiba olhar de fato cada situação com amor. Você já parou para pensar nisso? Que cada situação da sua vida tem que ser olhada com amor. Mas pastor, como é que eu vou olhar a tribulação com amor? Você vai ver já, você já vai entender. Como é que eu vou olhar uma situação complicada que eu estou vivendo, uma separação com amor? Como é que eu vou olhar uma perda de um ente querido com amor? A gente vai ver isso já. Que a tribulação, ela vai produzir em nós eterno peso de glória. Então esse capítulo foi completamente escrito para nos ajudar a alcançar essa transformação, da gente conseguir ver todas as coisas que estão ao nosso redor com amor. O que nós precisamos entender é que essa transformação é muito profunda. Ela não fica a nível superficial, ela vai no âmago do nosso ser, para a gente começar a enxergar cada situação da nossa vida com amor. Então, o versículo de número 12, tem o outdoor bem na sua frente, escrito assim, amor. É tudo amor. É tudo amor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sejam dedicados à oração, tenham o objetivo de se amar, de nos amarmos a nós mesmos e amar os nossos inimigos como nós deveríamos. Então, dessa forma, Cristo, que é o fundamento e é o alvo da nossa vida, é mais visível, mais real e mais convincente ao mundo. O mundo conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. O mundo não vai conhecer porque a gente faz milagre, porque chove milagre na igreja. O mundo não vai conhecer Jesus porque paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo. Não. O mundo vai reconhecer que Jesus é Deus quando nós amarmos uns aos outros. Eu vi algo interessante que Martinho Lutero disse há algum tempo atrás, mais ou menos uns 500 anos, né? Ele disse o seguinte: nenhuma doutrina, olha só, veja bem, nenhuma doutrina que está fora de Jesus Cristo, que não tem o coração, o Evangelho, deve ser rejeitada, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Olha que coisa interessante. Nenhuma doutrina que tem o centro, Jesus Cristo, que rejeita Jesus Cristo como centro de todas as coisas, ela deve ser rejeitada. Por quê? Por que tem que ser rejeitada? Porque não é a verdadeira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mesmo que faça chover milagres todos os dias, essa doutrina tem que ser rejeitada. Então, como todas as virtudes juntas aqui, o amor, a alegria, a esperança, a perseverança, a paciência, o sofrimento, e a perseverança na oração, como que essas virtudes, elas vêm na nossa vida? Eu vou falar primeiro para você sobre o sofrimento. Vamos começar com o sofrimento. Por que vamos começar com o sofrimento? Ele é o único nessa lista aqui. Eu sei que você não gosta de sofrer, eu também não gosto, mas a gente precisa falar dele. Porque é algo que é inerente a todos nós. Quem nunca sofreu? Todos nós sofremos, mais ou menos, né, maior grau ou menor grau, mas todos nós sofremos. Amor, alegria, esperança, perseverança são virtudes que nós experimentamos ou fazemos, mas o sofrimento é algo que é feito contra a gente, ou então algo que nos acontece, que foge do nosso controle. É algo que a gente não está esperando muitas vezes e ele vem e acontece. Acontece a todos os seres humanos que estão na face da terra, sem exceção. Então o sofrimento é algo que é feito ou acontece na nossa vida. Amor, alegria, esperança, paciência são todas virtudes que surgem da alma pela graça de Deus. Deus derrama essas coisas. Agora o sofrimento ele não é uma virtude. Ele não entra na categoria de ato moral da alma. Então o sofrimento ele é diferente aqui nesse texto.
E nós começamos com ele porque ele é plataforma para que todas as outras virtudes elas possam trabalhar de forma extremamente eficaz na nossa vida. Então, falando do sofrimento, ele é como se fosse a base, como se fosse uma plataforma para que as outras virtudes possam ser trabalhadas na nossa vida. Quer ver um exemplo? Como é que você aprende a valorizar alguém? Quando esse alguém fica doente, quando você perde alguém próximo. Então, você começa a valorizar com mais afinco. Quando você vai ficando mais velho, você começa a valorizar mais. A gente começa a valorizar mais a vida quando a gente vai começando a perder os cabelos, vai ficando cabelo branco, a gente já não tem mais a força que a gente tinha. A gente começa a valorizar mais o tempo. A gente começa a valorizar mais o dinheiro quando a gente perde dinheiro. Não é verdade? Puxa, eu tinha tanto. Quando eu tinha, eu não guardei. Agora que eu estou precisando, não tenho. Assim, parece que quando a gente sofre, a gente consegue valorizar mais as coisas. E outros ensaios, então, alguns problemas são que atingem nós e também atingem os não crentes, os que não creem. Doença, calamidade, morte, isso atinge todos. Agora, tem alguns que são exclusivos para os crentes. Por exemplo, a gente sofrer perseguição por causa de Cristo. A gente ser enxovalhado, a gente ser acusado, a gente ser apontado porque somos crentes em Cristo Jesus. Então, essa principal mensagem aqui é que o sofrimento, a angústia, é algo normal e é experimentado aqui nesse mundo. Porque no mundo vindouro, a gente não vai experimentar o sofrimento, graças a Deus, né? Então, o sofrimento tem um fim, graças a Deus. A gente não vai sofrer pela eternidade, vai sofrer aqueles que rejeitaram Jesus. Mas nós que cremos, nosso sofrimento vai ter um fim. Agora, o sofrimento, ele é a base para que todo o nosso amor, toda a alegria, toda a esperança, toda a paciência e toda a oração. Olha que coisa interessante. Jesus foi o maior homem que já viveu. Nenhum de nós tem o direito de ter menos sofrimento do que Jesus experimentou. Se nós sentimos menos, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Não é verdade? Se a gente sente menos do que, sofremos menos do que Jesus sofreu, é a misericórdia dele na nossa vida. E aí então o cristianismo começa. Jesus disse o seguinte, olha que coisa interessante, eu separei esses textos aqui para você. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Que coisa interessante, se você não carrega a cruz e não segue a Jesus, você não pode ser discípulo dele. Ó, outro texto. Basta ao discípulo ser como seu mestre, o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, quantos mais os membros da sua família. Falamos sobre isso na semana passada. Olha que coisa interessante esse outro aqui. E é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, você vai passar por muitas tribulações. Amém? Ou amém? Amém, né? Olha outro texto. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Tem crente que te fala assim, eu não sei por que isso está acontecendo. Irmão, está acontecendo porque o fogo está surgindo. Então não se surpreenda com o fato do fogo surgir, porque é para a sua aprovação. Mas a gente vai ser provado, e a intenção de Deus é nos encontrar aprovados. A aprovação serve para a aprovação. Então não é para a gente se admirar, é algo normal. Nós vivemos num mundo caído, num mundo pecador, num mundo fútil. Olha só o que diz Paulo em Romanos 8. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós gememos. Gememos. Por que a gente geme? Por causa da dor, da tribulação, do que a gente sofre. A aflição das nossas vidas se estende desde o flagelo de uma enfermidade até o conflito da morte. Gente, nós vamos sofrer. Agora, todo sofrimento é normal e parte do que a gente vive no nosso caminho para o céu. A gente vai encontrar os espinhos.
a gente vai encontrar espinhos no caminho. Não é possível que você se converta e acha que agora a vida com Jesus é só, né, é uma castelo branco para o céu agora. Não tem nenhum buraco, não tem nenhuma pedra, está tudo sinalizado. Não é, meu querido. Vai ter curva, vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter tribulação, vai ter. E Paulo diz aqui no versículo 12, sede o que na tribulação? Sede paciente. Seja paciente na tribulação. Eu exijo que eu passe dessa tribulação. O que você exige o quê? Da onde? Onde tem isso? Base na palavra do Senhor. A Bíblia diz que é para a gente ser paciente. Aguarde pacientemente, porque Deus vai trazer o livramento na hora certa. Deus vai fazer a obra na hora certa. Vamos pensar um pouquinho. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, eles afirmaram o seguinte, lá em Lucas capítulo 2, versículo 10. Eu lhes estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas também nasceu uma chamada para sofrer com Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36. Olha só, o menino Jesus cresceu e ele diz o seguinte: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Esquisito, né? E então, a grande alegria anunciada para os anjos é uma alegria que sofre ataques. É uma alegria que precisa ser defendida. É uma alegria que está sempre sob ataque. É uma alegria que está sempre sendo ameaçada pelo sofrimento. Então, Romanos 12, versículo 12, o chamado alegria não é um chamado sem sofrimento. Deus nos chama para nos alegrarmos apesar de termos o sofrimento. Ou, por causa do sofrimento, nós nos alegrarmos. Pastor, mas como é que a gente vai se alegrar no sofrimento? Pode ser que quando a gente esteja passando por ele, não seja motivo de alegria. Mas depois que a gente passa, depois que a gente enfrenta, depois que a tribulação passou, você olha para trás e fala assim, puxa, venci. Venci mais uma vez. Consegui vencer. Olha, Deus foi comigo, Deus me abençoou. E aí a gente tem a alegria. Essa alegria é, diz o texto aqui, alegrai-vos, alegrai-vos. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 6. A gente vai ler esse texto. Romanos 1, 5, 1 ao 6. Olha só que texto interessante. O apóstolo Paulo afirmando: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Que coisa linda. Então, os três aqui estão interligados para nós, não só lá naquele texto que a gente leu de Romanos 12, como aqui, em Romanos 5, de 1 a 6. Esperança, alegria, sofrimento, perseverança. Está tudo aqui. Então, se nós lermos esses versículos cruciais aqui, a gente traz à mente de novo que está em Romanos 12. E aqui fica claro, então, que a alegria cristã, a perseverança, e a paciência, elas não são independentes da tribulação. Elas são por causa de ou apesar de. Não há como você dissociar dentro da ótica cristã
a esperança, a perseverança, a paciência e a alegria da tribulação. Não é como você dizer assim, olha, eu sou alegre, mas eu não passei por tribulação. Não. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E Paulo não só tolera a tribulação, mas ele se torna um cristão. O escravo se torna escravo por amor. É por isso que diz aquele texto em que o Senhor ele vai trazer, lá em Levítico, que o escravo, que era escravo, que queria continuar como escravo, ele recebia a carta de alforria, mas ele dizia assim, não, eu quero continuar como escravo. Ele era levado para as portas da cidade, e aí lá nas portas da cidade, a sua orelha era furada, e ele era escravo daquele senhor para o resto da vida. Mas ele não era mais escravo porque tinha um senhor sobre ele era escravo por amor. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos leva para a porta da cidade, fura a nossa orelha, e nós somos escravos de Jesus por causa do seu amor. Somos escravos dele por causa do amor. Somos seus servos por causa do amor. O que Satanás queria fazer para nos destruir, Deus transforma para o nosso bem. Então Satanás vem e fala assim, você vai ser servo? Não. Deus pega e muda toda a história. Você vai ser servo por amor. Agora, o próprio ato de tentar destruir a nossa alegria, Satanás é usado para proporcionar uma alegria em Deus muito mais profunda. Olha que coisa interessante. Então Deus ele transforma algo que ia ser uma maldição em bênção para nós. Algo que ia parecer destruição, ele transforma em coisas boas. E aí a gente começa a entender o que Deus diz em Romanos capítulo 8, através da vida de Paulo. Romanos 8, 28 e 29. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. E os que predestinou também chamou para serem conformes à imagem do seu Filho. Poxa, parece que abriu alguma coisa assim, a gente começa a entender agora. Deus falou. Então, por que isso? A nossa alegria, irmãos, é baseada em algo muito interessante. A nossa alegria é baseada na esperança. Então, se a gente começar a olhar a raiz da esperança, a gente vai ver que está a nossa alegria. E a gente vê isso quando a gente começa a distinguir a alegria e a esperança e ver como elas estão relacionadas. Romanos 12, 12, Paulo diz, alegrai-vos no quê? Na esperança. É como se a esperança fosse o solo onde a nossa alegria está enraizada. É o alicerce sobre o qual cresce a alegria. Se a gente observar a frase aqui, o versículo em Romanos 5, 2, a gente vai ver exatamente isso. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos alegramos. O regozijo é muito grande. No quê? Na esperança da glória de Deus. Nossa alegria está fundamentada na esperança. É tão crucial isso para a gente ver a verdade, irmãos. Há uma esperança. Há uma esperança, e o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, versículo 13, agora, pois, restam 3 coisas. Quais são as 3 coisas? A fé, que mais? A esperança e... A esperança está ali no meio da fé e do amor. Então, o que significa? Significa que para o cristão as coisas podem ir muito mal, mas ele não perde a alegria. A alegria é a alegria da esperança. As coisas podem dar tudo errado, mas a gente ainda tem alegria. A gente está vendo lá o futuro, a gente está esperando. Cristãos colocam o seu coração no que está por vir, na presença de Cristo, após a morte. Então, por essa razão, os cristãos podem se alegrar na tribulação, e não apenas na saúde, na paz, na segurança, na prosperidade. A alegria reservada no futuro é como uma mola que impulsiona o presente e ilumina cada etapa da nossa vida, até mesmo o sofrimento.
Até mesmo o sofrimento. Então, qual é o fundamento que faz a alegria possível na tribulação? O fundamento é a justiça de Cristo. O que diz o texto, Romanos 5:1? É a resposta clara. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento da nossa esperança. É a base da nossa esperança. Deus nos declara justos, justificação, com base no sangue de Cristo e na sua justiça. E o versículo 6 diz porque ele faz isso. No devido tempo, quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Esse é o fundamento da nossa esperança. Nós, pela nossa própria justiça, nós não tínhamos condições de chegar até Deus. Nós, pela nossa própria sabedoria, não tínhamos condições de chegar até Deus. Nada do que a gente fizesse poderia construir esse caminho em direção a Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Ah, Deus me ama. Leia Romanos 5:8. Deus prova. A prova do amor dele por você é o fato de Jesus ter morrido por você enquanto você ainda era pecador. E hoje, graças a Deus, você se tornou justificado. Então, como você vai estar diante de Deus naquele dia? O que você vai alegar diante de Deus naquele dia? A sua consciência vai dizer naquele dia: olha, eu não sou bom o suficiente. Há apenas uma base para a aceitação de Deus. Há apenas uma maneira de ser aceito por Deus, apenas um caminho para a esperança da vida eterna, ou seja, é a justificação pela fé sobre o fundamento de Jesus. Essa é a mensagem de Romanos capítulo 5, versículo 1 a 6. Esse é o fundamento da nossa esperança. É a base dela. Fundamento da nossa esperança. E agora que eu sei o fundamento, qual é o alvo? O alvo é esse. O objetivo da esperança cristã é a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse é o objetivo. O objetivo da esperança cristã é a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O alvo da nossa esperança está no final do versículo 2 aqui. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O objetivo final do coração humano não é o perdão, ou a justificativa, ou o céu, ou a liberação da doença. Não, o objetivo final não é esse. O objetivo final de cada coração cristão é a glória de Deus. Você foi feito para ver e para saborear a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança. E Romanos 5:2 diz, completando o pensamento, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança? É a glória de Deus. Essa é a experiência de quem tem capacidade de enxugar os nossos olhos toda lágrima. No final eu posso dizer que tudo valeu a pena, não importa o sofrimento que eu passei. Não importa a tribulação que eu enfrentei, não importa as coisas, porque tudo vai se tornar pequeno diante da glória de Deus. Tudo vai se tornar ínfimo diante da glória de Deus. Tudo vai se tornar sem valor diante da glória de Deus. Quando nós vemos de fato a glória de Deus, tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu, a gente não vai se lembrar mais. Nós vamos estar diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ouça o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:17. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou em outra tradução, na NVI, diz o seguinte: pois nossos sofrimentos leves, pois a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. Ou seja, isso foi o que sustentou Paulo em meio à tristeza, em meio à tribulação. Se você começar a olhar a vida de Paulo, você fala assim, quem que era esse camarada?
Quem que era esse sujeito? Paulo, para começo de conversa, ele era fariseu. Fariseu. O que era o fariseu? O fariseu era um membro do Sinédrio que obedecia às ordens do Sinédrio, que ele fazia parte do Sinédrio, eram 71 homens que faziam parte do Sinédrio, que coordenava toda a religiosidade de Israel. Ele fazia parte desse. Não era qualquer pessoa que podia fazer parte, ele tinha que ser um rabino, tinha que ser alguém estudado. Então, Paulo era alguém que estudou. Inclusive, a Bíblia diz, ele mesmo afirma, que ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, ele não era qualquer pessoa. Ele se destacava em termos de estudo de outros, dos demais. De Pedro, por exemplo. Pedro era pescador. Paulo não, Paulo era rabino. Diferente. E aí, Paulo, então, num determinado dia, está indo para Damasco prender quem? Os cristãos, nossos irmãos. Uma luz do céu brilha sobre Paulo, ele cai do cavalo e ele pergunta o quê? Quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. De fato, ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas, se a pessoa perseguir os cristãos, é mesmo que perseguir o próprio Senhor. Se a pessoa fizer algo contra você, ela está fazendo contra o próprio Senhor. Olha. E se você fizer algo contra o seu irmão, você está fazendo contra o próprio Senhor. Então, cuidado. Cuidado. Que interessante. Aí Paulo, ele sai, se ausenta, ele vai estudar, tentar relacionar o que ele tinha aprendido na lei, na Torá, com aquilo que ele recebeu de revelação agora. E ele sozinho consegue escrever quase metade do Novo Testamento. As cartas de Paulo são poderosas. As cartas de Paulo dão instruções preciosas para a igreja de hoje. Foi para aquela época e é para hoje também. Estão nos anais eternos da palavra do Senhor. Esse homem, falando só das coisas boas, ele foi preso, ele foi açoitado, ele ficou no cárcere inferior. Eu não sei se você sabe o que é cárcere inferior, mas era a última gaiola que tinha na prisão. Os outros presos ficavam nos outros cárceres em cima, ele ficava embaixo. Sabe o que é isso? Que todos os dejetos que vinham lá de cima, caía sobre ele e Silas. Então, no meio disso que você pensou mesmo, ele estava louvando ao Senhor. E mais, ele estava louvando com as costas em carne viva, porque ele foi para lá como? Açoitado. Ele apanhou antes de ir para a prisão. Diz que a vida de Paulo era de prisão em prisão. E quando ele escreve Filipenses, que é a carta da alegria, como os teólogos dizem, sabe de onde que ele escreve Filipenses? Dentro de uma prisão. E sabe o que ele diz em Filipenses? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer maior esperança do que essa? Então, Paulo, ele ministrou a si mesmo, e nós devemos fazer isso. Dizer, essa aflição não é sem sentido, essa tribulação não é um absurdo, ela não é cruel, ela não é desnecessária, pelo contrário, essa aflição ela está trabalhando em mim, porque uma experiência da glória de Deus vem sobre mim para superar cada momento e cada grau de sofrimento na minha vida. Deus ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Se você tem passado por uma tribulação grande, saiba que maiores são as forças de Deus na sua vida para você vencê-las. Deus não vai permitir que a carga seja maior do que você pode carregar. Pelo contrário, juntamente, quando vem a tribulação, Ele vai proporcionar o livramento para você. E aí então você pode dizer assim, puxa, que bênção, que alegria. Essa é a nossa esperança. Seu fundamento é o sangue e a justiça de Cristo, pelo qual nós somos justificados pela fé. É a sua fé que justifica você. Sua meta e objetivo é a glória de Deus, que um dia nós vamos experimentar na face de Cristo.
Então, alegrai-vos na esperança. Paulo diz que essa alegria, ela brota da esperança. E você poderia dizer que a alegria cristã, então, é direcionada para essa esperança. Talvez você dissesse assim, mas espera aí, pastor, isso é muito limitado. A gente não deve se regozijar pelas coisas boas agora? A gente não deve se alegrar pelas coisas boas de hoje? Ou será que toda essa nossa alegria é alegria na esperança? Eu acho que existem duas maneiras da gente responder essa pergunta. Uma é a maneira dos pastores, não dos pastores como eu, dos pastores lá de Belém. E a outra é dos reis magos, ou dos sábios. Os pastores tinham pouco, ou quase nada. E os sábios tinham ouro, incenso e mirra. Então há uma maneira de nós nos gloriarmos na esperança quando nós não temos nada, e há uma maneira de nós nos gloriarmos na esperança quando nós temos muito. O caminho dos pastores é esse. Se a vida é dura, se a vida é difícil, nós damos em nossa busca da alegria, e aí a gente pode ter a esperança. Como Paulo disse, nós não desistimos da busca da alegria. Ela exige uma e outra vez. Paulo vai falando na carta aos crentes, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrai-vos. Então nós somos alegres na esperança. Isso ecoa na convicção de Paulo de que a vida é dura, mas a esperança, ela é maior. Então o sofrimento é normal, mas há uma glória que vai valer muito mais a pena para cada situação que a gente passar. E o caminho dos reis é esse, que mesmo nos momentos em que os prazeres são muitos, a gente deve lembrar que todos eles aprontam para o Criador. E o objetivo, o alvo do nosso prazer, que é o próprio Cristo. Então essas coisas que a gente tem aqui, que nos deixam alegres, confortáveis, tudo isso vai passar. Vai passar, é por isso que é a alegria na esperança. Vai passar, são coisas que passam, são coisas que você desfruta. Por exemplo, eu estive essa semana com o meu irmão, que chegou da Inglaterra. Foi muito bom estar com ele. Fazia 3 anos que eu não o via. Foi muito gostoso estar com ele, com os meus pais. A gente estava todos juntos ali. Aí, uma hora a gente estava na cozinha, fazendo comida. Aí minha mãe chegou, me abraçou e falou assim, como eu estou feliz de vocês estarem aqui. Bem, muito gostoso isso, é bom. Só que passa. Deu para entender? Passou. Se a gente voltar, se eu voltar para lá para ver meu irmão antes dele ir embora de novo, vai ser diferente, vai ser outra alegria, mas vai passar. É algo que passa. Não que eu deixei de amar o meu irmão, não tem nada a ver. Continuo amando ele. Mas passa, a alegria passa. Agora, a alegria na esperança da glória de Deus, essa não passa. Então, na tribulação ou na bonança, o que diz o texto? A gente deve se alegrar na esperança da glória de Deus na face de Cristo. E, finalmente, a gente vincula os 3 últimos elementos aqui. Perseverança, amor e oração. Em Hebreus capítulo 12, se você puder abrir, versículo 2, texto muito lindo da palavra do Senhor, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para a gente correr a corrida da perseverança, versículo 1 diz isso. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A morte de Jesus para nós, para pecadores como nós, foi apoiada pela alegria
a ele prometida no futuro. Ou seja, alegria na esperança. Para a alegria que estava proposta adiante, o que Jesus fez? Ele suportou a cruz. Para a alegria que estava lá na frente, para a recompensa que ele haveria de receber, ele suportou a cruz. Assim é conosco, irmãos. Como é que a gente vai suportar a cruz que o Senhor diz que é para a gente enfrentar? Todo dia. Dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Como é que a gente vai suportar? Tendo certeza que nós vamos receber um galardão muito maior do que todo o sofrimento que a gente tem passado. Então, para resumir Romanos 12:12, as condições normais da vida desse mundo caído são problemas e aflições. Então, não se espante você se você enfrentar problemas e aflições. Mesmo sendo crente. Mas eu sou crente. Eu sou cristão. Mas você não é feito de aço. Tem alguém feito de aço aqui? Não tem. Mas eu creio em Jesus, eu também. Os nossos irmãos na China também creem em Jesus. Aliás, oram muito mais do que nós, buscam muito mais do que nós, e estão sofrendo perseguições, até mesmo com a própria vida. Eu vi o testemunho de uma moça coreana, que ela fugiu para a China junto com o pai e a mãe, e eles acabaram se convertendo lá na China. E o pai voltou para a Coreia do Norte, para pregar o evangelho. E o pai nunca mais foi visto. A mãe eu não me lembro o que aconteceu, mas ela dá o testemunho, pois no site da igreja tem esse testemunho dessa moça. E ela também fica sozinha. Quem adota ela? Uma família de cristãos. Ela não era cristã quando ela foi adotada por essa família. Mas ela se tornou cristã por ouvir a mensagem do evangelho naquela família. E em 2010 ela esteve lá em Cape Town, na África do Sul, dando um testemunho do que era Deus na vida dela, mesmo em meio ao sofrimento. Nós somos maiores, menores? Não. Deus nos olha como iguais. Porque o mesmo sangue que Jesus verteu por você, verteu por ela também. Se ela está sofrendo, e nós também vamos sofrer, significa uma coisa para a gente, e a gente tem que ter isso em mente. De que existe uma alegria que nos está proposta lá na frente. E é nessa alegria, nessa esperança, que a gente tem que confiar. Jesus Cristo veio. Ele fez o caminho através dos nossos pecados e tomou esses pecados para si. Ele tomou o nosso pecado e levou a nossa maldição. Ele absorveu a ira de Deus. Ele tornou-se justiça, venceu a morte, o inferno e Satanás e abriu as portas do céu para mim e para você. E Ele põe a sua glória como centro desse paraíso para que nós pudéssemos ter os maiores prazeres possíveis. Nós nos alegramos com essa esperança indizível e cheia de glória. É essa alegria com Jesus que é capaz de nos fazer suportar todos os sacrifícios que a gente tem enfrentado. Por amor. Se o seu futuro é glorioso e verdadeiro, que é em Cristo, você não vive mais para o dinheiro, você não vive mais para o poder, você não vive mais para a fama. Não há necessidade de agarrar e buscar os prazeres desse mundo, porque eles deslizam através dos nossos dedos. Eles somem através das nossas mãos. Nós estamos livres para viver para Deus e para os outros. Jesus nos libertou para a liberdade de nós vivermos para Ele e vivermos para os outros. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vão ser acrescentadas para a nossa sobrevivência, para o nosso básico. O seu amor é genuíno. Então, seja radical, seja arriscado, seja sacrificante para a alegria que está proposta. Finalmente, o que a gente vai dizer sobre a oração? Nós vamos terminar com Romanos 12, versículo 12, que o texto diz: perseverem na oração.
Persevere na oração. Através da oração, nós vemos e apreciamos a grandeza e a beleza da nossa fé. É através da oração que nós alimentamos a nossa alegria. É através dessa busca que a gente alimenta a alegria que sustenta a perseverança. E a perseverança te leva a adorar. Te leva a levantar as mãos em meio às dificuldades. E mesmo que você não está vendo uma luz no final do túnel, você tem alegria na esperança. E a glória de Deus brilha na sua vida. Brilha na sua vida. A alegria sustenta a perseverança. Perseverança te leva a adorar. E a glória de Deus brilha na sua vida. Eu queria orar nesse instante. Queria que você fechasse os seus olhos. E você falasse com Deus. O Senhor te trouxe na sua casa hoje. Ele te deslocou dos seus afazeres, e eu sei que você tinha muitas coisas para fazer hoje. E Ele te trouxe aqui para que você recebesse uma palavra que pudesse te colocar de pé de novo, que pudesse fazer você crer mesmo em meio às dificuldades que você tem enfrentado, mesmo em meio às tribulações que você tem vivido. Deus, Ele quer produzir em você algo que você jamais sonhou, imaginou. E eu quero dizer que isso não vai ser para a sua honra, para a sua glória. Isso vai ser para a honra e glória dele. Porque como diz João Batista, ele disse o seguinte: convém que ele cresça, que eu diminua. As pessoas têm que ver Cristo em você, porque Ele é a esperança. As pessoas, ao olharem para a sua face, elas têm que ver estampada a alegria de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Eu quero te exortar hoje à noite a você ser alegre na esperança, paciente nas tribulações e perseverante na oração. Alegre-se na esperança da glória de Deus que há de ser revelada em você e através de você. Seja paciente na tribulação que você tem passado. E em nome de Jesus, persevere na oração. Não desista da oração. Não desista, não desista. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você. Certeza disso, absoluta. Por isso eu queria te convidar a você entregar o seu coração mais uma vez ao Senhor hoje. Em nome de Jesus. Se você quer receber essa oração, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Sabe por que Deus quer encher você do seu espírito? Para que você seja alegre na esperança, paciente na tribulação e perseverante na oração. É para isso que Deus quer te encher. É para isso que Deus quer manifestar a glória dele na sua vida.
Se renda ao Senhor nessa noite. Se renda ao Senhor nessa noite. Se renda ao Espírito de Deus nessa noite. Se o Senhor está te incomodando, se o Senhor está falando com você, não deixe para amanhã o que Deus tem falado com você hoje. Obedeça. Obedeça à voz do Espírito de Deus.